Depois nós vamos ver que Moisés foi criado por sua mãe, e a educação que recebeu da sua mãe, ela foi suficiente para inculcar em seu filho a fé, para saber que Deus libertaria aquele povo do Egito. E ele um dia resolve fazer isso. Ele toma a iniciativa de salvar aquele povo. E a sua iniciativa, ela é física e não espiritual. Então Deus faz com que Moisés seja retirado do Egito para um local onde ele seria treinado, para no futuro conduzir aquele povo para fora do Egito. Moisés, que havia aprendido toda a ciência do Egito, tinha aprendido a ser grande e agora vai para o deserto de Midian, aprender a ser pequeno, a ser manso, ser humilde, para poder conduzir aquela grande multidão para fora do Egito. Deus então o chama na sarça ardente e convoca Moisés para livrar aquele povo. Moisés vai até Faraó, Deus faz grandes sinais, prodígios e maravilhas e retira aquele povo com mão forte, vencendo os deuses, derrotando toda a ideia de deuses que eles tinham ali no Egito. E Deus os conduz para fora do Egito, através de Moisés. Deus ainda usa Moisés para abrir o Mar Vermelho. Ele estende a sua vara, e ali a mão poderosa de Deus abre o Mar Vermelho e os conduz então para fora daquele lugar, para a liberdade e em direção à terra prometida. E nós vamos ver que Deus usa tremendamente Moisés. Ali a Páscoa foi um momento de fé antes de atravessar o Mar Vermelho. Na saída do Egito, nós vemos que aquele momento foi um momento de fé, porque não era apenas matar o cordeiro, mas tinha que pegar o sangue do cordeiro e passar nas ombreiras da porta. E aquilo ali exigia fé, acreditar realmente na palavra de Deus e fazer isso, passar o sangue nas ombreiras. Cada um deveria fazer aquilo. E aí Moisés foi de uma suma importância, porque ele conseguiu transmitir a mensagem de Deus para o povo e conseguiu que aquele povo obedecesse a essa vontade de Deus. E o povo então matou o cordeiro, passou o sangue nas ombreiras da porta. E o anjo que veio matando o filho primogênito em cada casa, o animal também, aquele anjo saltou por cima da casa dos israelitas, atingindo somente a casa dos egípcios. E então eles foram libertos, livres da morte e puderam sair do Egito. Então tudo isso envolve aí uma fé tremenda. Toda a vida de Moisés foi uma vida onde a fé esteve presente. Glória a Deus. A nossa lição de hoje nós temos aí parte 1, os últimos dias de Moisés. Tópico 1, as palavras de despedida. Tópico 2, Moisés incentiva o povo a meditar na palavra. Tópico 3, Moisés vê a terra prometida e morre. Depois, tópico 4, Moisés nomeia seu sucessor. Na parte 2, nós temos aí Moisés, pastor de Israel. Tópico 1, homem de Deus. Tópico 2, homem de oração. Tópico 3, homem de fé. Depois nós temos aí a parte de número 3, aprendendo com Moisés. Tópico 1, a cultivar comunhão com Deus. Tópico 2, a ter comunhão com outros crentes. Tópico 3, a aceitar o ministério de líderes piedosos. Tópico 4, a ter cuidado com os inimigos. Glória a Deus, aleluia. Vamos então à nossa introdução, que diz: Moisés nasceu quando Israel estava cativo no Egito, durante os terríveis dias em que Faraó ordenou que todos os recém-nascidos israelitas do sexo masculino fossem mortos. Êxodo 1, de 15 a 16. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, descendente de Abraão. Gênesis 25, 1 e 2. Ele teve uma comunhão especial com o Senhor e nas Escrituras Sagradas é repetidamente chamado de servo de Deus, pois foi fiel em toda a sua casa. Hebreus 3, 5. No último livro do Antigo Testamento, Deus chama Moisés de meu servo. Malaquias 4, 4. E no último livro do Novo Testamento, ele é chamado Moisés, servo de Deus. Apocalipse 15, 3. Moisés é uma figura tipológica de Cristo. Glória a Deus. Então, nessa lição, nós estamos estudando aí o legado de Moisés, ou seja, a herança de Moisés.
o que Moisés deixou para as nações, para os povos. Então a importância é muito grande. Moisés escreveu, nós acreditamos que escreveu aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também que ele escreveu Jó e também escreveu um Salmo. Então tudo isso ele deixou escrito e serve como base de toda a religião judaica e de todo o cristianismo. É a base. Se você não passar pela base, é difícil você se sustentar. Então é preciso aprender sobre essa base. E é o que nós estamos fazendo nesse trimestre, estudando essa base para que nós possamos nos fortalecer na palavra de Deus. Então nós vimos aí que Moisés nasceu numa época difícil, quando o faraó mandou matar todas as crianças recém-nascidas dos hebreus, de sexo masculino. Então ele sentiu a ameaça, porque eles começaram a falar de um libertador que viria para libertá-los. E também porque a nação de Israel crescia, prosperava cada dia mais, e Faraó sentiu medo então daquele povo de repente resolver se libertar ou dominar o Egito junto com algum outro povo de fora. Então veja só que ele nasceu numa época difícil e milagrosamente foi livre da morte. Nós vimos também que Moisés, depois de ser criado por sua mãe, resolve então libertar o povo, ele próprio, com as suas próprias forças, e acaba matando um egípcio. Ele foge então para Midian e lá ele se casa com a mulher chamada Zípora, que era filha de um sacerdote de Midian chamado Jetro ou Reuel, né? Então, a partir daí, Moisés começa a sua vida de aprendizado, de se tornar o homem mais manso do mundo, cuidando de ovelhas ali durante 40 anos. Depois Deus se apresenta a Moisés então na sarça ardente e o chama para a tarefa de retirar o seu povo do Egito. Moisés nas escrituras passa a ser chamado então servo de Deus. Era um homem tremendamente obediente a Deus e tudo que Deus ordenava, ele então obedecia. E obedecia à risca, do jeito que Deus mandava, ele fazia. Ele não inventava nada. Ele era realmente um servo de Deus. Ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Ele resolveu enfrentar tudo que fosse preciso enfrentar para poder servir integralmente a Deus. Então, um homem que teve a comunhão com Deus, um homem que ninguém conseguiu ter tanta comunhão com Deus como aquele homem. E um homem que foi usado em tremendos sinais, prodígios e maravilhas. E um homem que foi chamado servo de Deus, tanto nos livros do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele é chamado servo de Deus em Malaquias, ele é chamado em Hebreus e é chamado em Apocalipse como servo de Deus. Então realmente era um homem de Deus. Vamos ver aí parte 1, então, os últimos dias de Moisés. Tópico 1, as palavras de despedida. Tópico 2, Moisés incentiva o povo a meditar na palavra. Tópico 3, Moisés vê a terra prometida e morre. E o tópico 4, Moisés nomeia seu sucessor. Vamos então ao tópico 1, as palavras de despedida. O ministério de Moisés chegaria ao fim em breve. Consciente desse fato, ele se despede ensinando o seu povo a guardar as leis. Então Moisés, de repente, numa conversa com Deus, então Moisés começa a sentir que suas forças físicas começam a se acabar. E ele começa a sentir que está chegando o fim do seu ministério. E ele começa então a ensinar o povo que deveria guardar então as leis do Senhor, deveria obedecer ao Senhor. No capítulo 32 do livro de Deuteronômio, temos o último cântico de Moisés. O servo do Senhor se despede com adoração e louvor. Moisés, de forma bem didática, faz um resumo de toda a história de Israel em forma de cântico. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, ele fez o povo lembrar de seus erros, a fim de que não mais os repetisse, e suscitou a nação a confiar apenas em Deus. Então Moisés, no final da sua vida, ele resume todos os fatos ocorridos. Ele lembra o povo
dos erros que eles cometeram, para que eles não voltassem a cometer os mesmos erros. Então o passado é importante, mas é importante não para você voltar ao passado, mas é importante para que você analise os erros que cometeu no passado, para que nunca mais você torne a cometê-los. Então Moisés fez com que o povo lembrasse aí esses erros cometidos, a rebeldia, né? E tantas vezes que eles quiseram voltar para o Egito, tantas vezes que eles se rebelaram contra Deus, que eles reclamaram, murmuraram. Então Moisés os faz lembrar e Moisés então chama atenção para eles, para que eles nunca mais voltem a fazer aquilo, porque aquilo ofendia a Deus. No tópico 2, Moisés incentiva o povo a meditar na palavra. Moisés era um homem que amava os preceitos divinos, por isso antes de sua partida, ele incentiva e reforça a ideia de que os israelitas precisavam ouvir e obedecer às ordenanças de Deus, a fim de que prosperassem enquanto nação. Sabemos que todos os que amam e meditam na lei de Deus são bem-aventurados. Salmos 1, de 1 a 6. Então Moisés amava a Deus e, consequentemente, a sua palavra. Tudo que Deus tinha dito para ele escrever, e ele escreveu. Ele amava aquilo, ele recordava aquilo em detalhes. Então ele se lembrava de quando Deus falou com ele. E ele via então a importância que tinha aquela palavra escrita para aquele povo. Mas não adiantava nada a palavra estar escrita se o povo não lesse, não ouvisse aquilo. Então ele chamou a atenção do povo para que o povo lesse, para que o povo ouvisse aquela palavra, que seria de suma importância para eles. E nós vamos ver que na história de Israel, eles sempre reuniram o povo para ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir aí gera o quê? Gera fé. Não é apenas só ler. Muita gente lê só a Bíblia, mas não escuta a Bíblia. É preciso ler para escutar. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então é importante ouvir. Quando você for ler a Bíblia, leia falando. Leia para você ouvir. A fé vem pelo ouvir. É importante demais ouvir a palavra de Deus. Tópico 3. Moisés vê a terra prometida e morre. Então, antes de morrer, Moisés abençoou cada uma das tribos de Israel. Veja Deuteronômio 33, versículo 1 a 29. Ele lutou em favor do seu povo e o amou até os últimos dias de sua vida. Ele foi fiel a Deus e a sua nação em tudo. Então, antes de morrer, Moisés ali no monte, ele em sentido anti-horário, ele vai se virando e olhando cada tribo de Israel, onde ficaria, e ele vai ali meditando, e já vai orando, intercedendo por cada tribo, já vai falando sobre cada tribo para Deus. Ele está ali fazendo uma intercessão, ele sabia que ia morrer, e já estava então conduzindo aquele povo em oração já, construindo o futuro daquela nação em oração, rogando a Deus que os abençoasse. Então veja bem que ele faz uma oração, a última oração de intercessão. Então ele amou aquele povo até o fim da sua vida. Por ocasião de sua morte, por ordem de Deus, Moisés sobe até o Monte Nebo e dali avista toda a terra prometida. Porém, não tem permissão para entrar nela. Moisés havia desobedecido a Deus ferindo a rocha, Números 20. Ali no Monte Solitário, o grande legislador vai se encontrar com seu Deus. Ele foi sepultado pelo Senhor em um vale na terra de Moabe. Todavia o local nunca foi revelado a ninguém. Certamente Deus quis evitar que o local, assim como o corpo de Moisés, fossem venerados pelos israelitas. Durante 30 dias os israelitas choraram e lamentaram a morte de Moisés. Então nós vamos ver que por ordem de Deus então Moisés morre e é sepultado. A sua sepultura, apenas a Bíblia diz que foi na terra de Moabe, mas ninguém sabe onde é. Por que isso? Porque haveria, é claro, por inspiração de Satanás, um desejo terrível daquele povo em ficar ali adorando Moisés, né? De ficar ali até oferecendo sacrifícios. Aquele povo era levado à idolatria. Tanto é que entraram na terra prometida e acabaram se misturando com os povos lá, acabaram na idolatria.